Meu irmão, minha irmã, a você que sempre nos escuta, o nosso abraço, o nosso desejo de paz e bem. A você que de tantos outros lugares, outras cidades, dedica um instante para ouvir a palavra de Deus, a gente fica feliz. Ontem eu recebi um comentário dizendo: o melhor café é escutar amanhã com Deus. Que bom, a gente se alegra muito. Isso muito nos motiva a continuar nos esforçando para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje é sábado, 18 de julho. Lembrando que às 18 horas temos a missa na Igreja Matriz, missa dos coroinhas e cerimoniários, todos estão convidados a virem participar. E amanhã, domingo, às 7 da manhã, na Igreja Matriz, às 8h30 no setor, às 18 horas na Igreja Matriz, você participa conosco. E hoje é o Dia Mundial dos Veteranos de Guerra, e Dia Nacional da Espanha, e Dia do Trovador. Com essas intenções e também colocando todos os nossos irmãos paroquianos que já foram e estão, infelizmente, contaminados pelo Covid, vamos colocar em oração, sabendo que Deus cuida, Deus protege, Deus cura, e vocês já estão recuperados na graça do Pai. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 12, os versículos do 14 ao 21, que diz: Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É sempre bom termos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Me alegra poder partilhar com você. No Evangelho de hoje, Jesus entrega a sua vida livremente, mas não estupidamente. Isso é a grande diferença. Ele entrega a sua vida não de maneira estúpida, mas de maneira livre, porque quer, porque ama. É por isso que, desprezando os atacados pelos chefes, que se entrega a uma atividade mais secreta. Não é uma falência, mas um cumprimento da Escritura. A figura do servo de Deus, descrita pelo profeta Isaías, lá nos capítulos 40, do 42 ao 52, ajuda a comunidade de Mateus e o próprio evangelista Mateus e a todos nós a entendermos o que está acontecendo. Na verdade, uma mesma realidade pode ter muitas interpretações, que em última análise se reduz a duas, que podemos dizer a do homem e a de Deus. A Escritura não despreza, aliás, normalmente a tem em conta a interpretação do homem, mas em definitivo nos apresenta e nos dá de presente a de Deus. A decisão que os chefes tomaram de matar Jesus leva Jesus a retirar-se. A sua obra, porém, ainda que de maneira escondida, continua de maneira até mais eficaz. Na verdade, Jesus cura a todos e manda que não digam nada a ninguém. Por quê? Porque o seu messianismo é muito diferente daquilo que os contemporâneos e os conterrâneos esperavam. É diferente. No ambiente farisaico, o mais popular antes do ano 70 a.C., esperava-se um Messias rei, que ao mesmo tempo teria um papel religioso. Com o afastamento do domínio dos pagãos e ímpios da Palestina, o rei Messias tornaria possível a observância integral da lei e a pureza do culto.
Nos ambientes sacerdotais, onde predominavam os saduceus, a ideologia messiânica não gozava de muitas simpatias por suas características insurreais e desestabilizadoras em relação ao templo, cuja sobrevivência dependia da cumplicidade com o poder romano. Entre os essênios do Mar Morto conviviam diversos messianismos proféticos escatológicos. Lá no Deuteronômio 18, do 15 ao 19, a gente vê isso, em que o Messias é identificado com o mestre de justiça, o régio, à espera do Messias de Israel. E, finalmente, o sacerdote, que nutre a expectativa de um Messias de Arã. Os ambientes essênios, aliás, vigem uma certa hierarquia entre os vários Messias. O Messias régio, ungido de Israel, tem uma função política, subordinada do Messias sacerdotal, ungido de Abraão. Mesmo o Batista se equivoca a respeito do Messias. Lá em Mateus 11:3, nós vamos ver bem isso. Todos, porém, esperavam a restauração religiosa, social e política de Israel, cujo modelo é o rei davídico e cujo pivô é o mediador histórico da ação de Deus que reproduz os traços de Davi, o soberano idealizado. O messianismo de Jesus de Nazaré, porém, mesmo quando contemple algum aspecto do quadro acima, passa pela fragilidade e loucura da cruz. Sabedoria e potência de Deus, amor. Como São Paulo também, em 1 Coríntios 1,18, vai falar. Jesus, de fato, é o Filho do Pai, enquanto é servo dos irmãos e irmãs, especialmente dos pequenos, pobres e pecadores. É o eleito, não porque as massas querem fazer o rei, mas porque tem o Espírito próprio Deus. Não é briguento nem violento, nem espetacular, ao contrário, é atento às pessoas, às suas fraquezas e incertezas. Assim, pelos caminhos da pobreza e da humildade, faz triunfar na terra a justiça de Deus e abre espaços de esperança para todos. As primeiras comunidades cristãs e os evangelistas que nelas auriram informações e interpretações do acontecimento em Jesus e com Jesus, recorreram não só à sua memória recente, os curtos anos que Jesus viveu na Palestina, mas também à sua memória passada, os longos anos que Javé viveu entre eles, de Abraão a Miqueias, para colherem o significado profundo da pessoa e da obra de Jesus de Nazaré. Um dos referenciais preferidos são, fora de dúvida, os cantos do servo de Davi, de Deus, do profeta Isaías. No evangelho de hoje, a longa citação tirada de Isaías 42:1, início do canto dos servos, explicita a última, já colocada na conclusão do primeiro dia de milagre de Jesus, segundo Mateus, interpretando a ação de Jesus à luz da figura do bode expiatório, que carrega sobre si os nossos males. Depois da condenação, a pouca decidida, tudo fica claro. O bem nunca fica impune, mas justamente assim conquista suas vitórias. É a justiça superior do Pai que faz chover a sua misericórdia sobre todos. É exatamente por isso que nós somos convidados a nos abrir o Evangelho, a escutar o que o Senhor nos diz, falando do servo sofredor, ao nos dizer que não quebra o caniço rachado que ainda, e nem apaga o pavio que ainda fumega, até que se faça triunfar o direito. Porque nos diz e nos deixa bem claro que nós, que ainda vivemos, temos a oportunidade de nos unir a Ele, que é o nosso Deus, e fazer as maravilhas que Ele espera de cada um de nós. E você pode fazer isso, sendo uma boa pessoa no seu lar, paciente, atencioso, caridoso, se esforçando para que o do seu lar cresça, e sendo assim também com os de fora. Vivendo a fé não interior, mas exterior. Vivendo a fé que te faça amar, compreender, perdoar a todos, inclusive aqueles que você, por dificuldades,
ainda vê como inimigos. Vamos pedir ao Senhor que esta semana que amanhã se inicia seja de muita alegria, de mais recuperados e menos infectados. E que os da nossa comunidade, que eu mando um abraço e contem com as minhas orações. Nossa Senhora Aparecida está cobrindo todos vocês com o manto sagrado. Fiquem em paz e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.